segunda instância. Mas em primeiro lugar, Deus procura os verdadeiros adoradores porque existem os falsos. Mas antes de entrar sobre isso aqui, as palavras que a gente encontra na Bíblia para adoração, e quem puder, quem estiver aqui na escola dominical daqui 2 semanas, vai ouvir a ministração da lição tematizada de a mordomia da adoração. Então você vai se inteirar mais do assunto, é a lição de adultos. Mas as palavras para adoração na Bíblia, no hebraico é shahá, significa curvar-se, prostrar-se, adorar. Tem a outra palavra, abad, significa adorar, servir e trabalhar. No Novo Testamento tem a palavra proskunel, a mais usada para adoração. Significa prostrar-se, curvar-se, adorar, beijar a mão, fazer reverência, e significa prestar homenagem. Então a adoração na vida do cristão, ela abrange toda a vida dele. A adoração para o cristão tem que ser um estilo de vida. Em cada momento, essa adoração tem que estar sendo externada. Deus deve ser adorado diuturnamente, constantemente, 24 horas por dia na vida do cristão, porque é inseparável da vida cristã. Paulo, quando falou aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele disse: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto do cristão, ele vai muito mais além do que uma reunião no templo entre 4 paredes. É diariamente a apresentação do nosso corpo diante de Deus como um sacrifício não morto, mas vivo. E a palavra que Paulo usa ali para culto é latreia, que pode ser traduzido de 2 maneiras, ou da maneira culto, ou pode ser traduzido por serviço sagrado, de onde vem também liturgia, de onde vem a nossa palavra liturgia. Quer dizer, é uma organização do culto. Cada igreja, cada denominação tem a sua organização, mas dentro dessa organização o nome de Deus é adorado através da oração, através do louvor, da apresentação de um hino, através da oração, através da mensagem, através do ato em si de reverência. Deus é adorado. Nós estamos nesta noite em um culto de adoração ao Senhor, e cada atitude sua aqui poderá sim adorar o nome do Senhor. Amém? Todo mundo entendeu? Em primeiro lugar, Deus procura os verdadeiros adoradores porque existem os falsos. Eu falei aqui que se todos fossem verdadeiros e se todos fossem aceitáveis em adoração diante de Deus, seria desnecessário o uso da palavra que Jesus fez: verdadeiros. Verdadeiro é uma palavra que é um substantivo, aliás, adjetivo, está qualificando o substantivo adorador. Quer dizer, não é qualquer adorador, é um adorador verdadeiro. Então, verdadeiro está qualificando o adorador. Deus procura os verdadeiros adoradores porque existem os falsos. Eu quero pedir aos irmãos que usem de sabedoria, usem de inteligência espiritual, como já foi dito aqui nessa noite. Em nenhum momento eu afirmo ou afirmei que você, irmã, é uma falsa adoradora, ou que você, irmão, é um falso adorador. O que eu estou afirmando através da pregação bíblica é que um falso adorador, ele age dessa forma. Vou repetir o que falei no domingo passado. Jesus citou um exemplo de 2 homens que sobem ao templo, um fariseu e o outro publicano. Eles foram orar, ambos foram orar, foram prestar adoração, porque oração também é adoração. O fariseu é aquele que conhece as escrituras e procura realizar tudo direitinho à risca. O publicano é aquele que está à margem da sociedade, aquele que é mal visto, que é desconsiderado, está no mesmo nível de prostitutas e cobradores de impostos. Os 2 sobem ao templo. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 está esse texto. O fariseu dizia assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Dou dízimo de tudo quanto tenho, jejum 2 vezes por semana e coisa e tal. Pelo menos 5 vezes ele usa o verbo na primeira pessoa: eu dou, eu faço, eu sou, eu não sou. Ou seja, ao segundo, o fariseu, aliás, o publicano, Jesus disse que ele não ousava erguer os olhos aos céus. Ouça a palavra de Deus, seja edificado nessa noite.
Não ousava erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Aí Jesus conclui no versículo 14, dizendo assim: este subiu para a sua casa, ou desceu para a sua casa justificado, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o falso adorador, ele procura atrair atenção para si, chamar atenção para o seu eu pessoal, enquanto que ao mesmo tempo despreza o seu próximo. O fariseu disse: eu te agradeço porque não sou como esse aí, ó. Em segundo lugar, um falso adorador, ele procura ser visto. O negócio dele é ser visto, é ser contemplado. Jesus falou disso em Mateus capítulo 6, versículo 5, quando está instruindo sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus disse: não sejais como os hipócritas, fariseus, que têm prazer em orar nas sinagogas, de pé, e também nas praças. Aí Jesus disse o objetivo: para serem vistos pelos homens. Jesus não está dizendo, como a congregação cristã prega, Jesus não está proibindo pregação pública nas ruas, nas praças. O que Jesus está censurando é a hipocrisia. Fazer algo dizendo-se para Deus, quando na realidade é para mostrar o seu eu, é para se exaltar a si mesmo. Um falso adorador, ele age dessa forma, procurando chamar atenção para si. Em Mateus capítulo 23, Jesus censura duramente os escribas e fariseus, e por 7 vezes dentro de Mateus 23 você encontra a expressão literal: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eram os religiosos da época. No versículo 5 de Mateus capítulo 23, Jesus diz que eles faziam todas as obras para serem vistos pelos homens. E Jesus afirmou: já receberam a sua recompensa. Na eternidade não tem recompensa para quem adora a Deus com falsidade, com leviandade. Deus procura os verdadeiros adoradores, porque existem os falsos. Não estou dizendo, irmão, que você é, não estou dizendo, irmão, que você é, mas se por outro lado alguém se encaixa nisso, aqui está Deus para tratar você, aqui está o Espírito Santo para trabalhar em sua vida, porque nós somos edificados, limpos e sarados é pela palavra de Deus. Avivamento verdadeiro, inteligência espiritual, eu gostei muito do texto lido aqui, só vem através da palavra de Deus. Crente sadio, crente fervoroso, é crente que conhece a palavra de Deus, que recebe, que aceita. E crente espiritual, ele sabe discernir muito bem o que é de Deus e o que não é, o que vem de Deus e o que não vem. Em primeiro lugar, Deus procura os verdadeiros adoradores, porque existem os falsos. Em segundo lugar, Deus procura os verdadeiros adoradores, porque só eles atendem ao propósito e desejo divino. Aí aqui é a verdade expressa no texto que lemos, versículos 23 e 24. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoram a quem? Adoram quem? A quem? A Deus. Como? Em espírito e em verdade. Esse é o propósito de dizer, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus só aceita desse jeito, se for para Ele e se for em espírito e em verdade. Fora disso está descartado. O texto diz, Jesus afirmou que o Pai procura. Às vezes a gente só procura algo que está perdido. Que Deus nessa noite, em sua misericórdia, ache e encontre cada um de nós como verdadeiros adoradores para a glória do seu nome. Adoram o Pai. Muita coisa que está acontecendo aí no meio chamado gospel é culpa da gente. Às vezes a gente quer exaltar o homem, né? Colocar o pregador num lugar que não é dele, colocar o cantor num lugar que não é dele. O lugar principal aqui primeiro é do Senhor Jesus Cristo. Quando no evento, no culto, se reconhece
e tem essa expectativa, essa reverência, essa consideração, que o único digno de louvor, de honra, de adoração é o Senhor Deus, então as coisas são conduzidas de maneira que agrada realmente a Deus. Há quem cante, há quem pregue, mas em suma, o nome de Deus é glorificado. E o culto atende o seu objetivo, alcança o seu objetivo, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Primeiro, em espírito. O espírito humano tem que estar envolvido na coisa. Jesus criticou os fariseus, e lá no capítulo 15 de Mateus, versículos 7 a 9, Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Jesus diz assim para eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Escute que Jesus faz lembrança da profecia de Isaías, e disse assim: ele profetizou acerca de vocês. Jesus dá resposta a quem quiser resposta, e às vezes dá até para quem não quer, mas precisa. Jesus não engana ninguém. E aqueles que ensinam o Evangelho, lidam com a palavra de Deus, ministram na casa de Deus de alguma forma, não podem enganar também ninguém. Tem que pregar a verdade como ela é, porque só a verdade transforma, só a verdade liberta, só a verdade cura, só a verdade conduzirá-nos aos céus, à presença de Deus, onde estaremos eternamente em adoração. Aí Jesus disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com os lábios, apenas exterior; com os lábios, apenas mecânica; mas o coração, o íntimo, o verdadeiro eu, está longe de Deus, está distante de Deus. Maria, ela adorou ao Senhor, e em um dos momentos o evangelista Lucas registra, lá no primeiro capítulo de Lucas, versículos 46 e 47, o espírito de Maria estava envolvido naquela adoração. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O ser interior de Maria, alma e espírito, estava envolvido com aquela adoração. A adoração de Maria naquele momento, ela vinha do interior e refletia como deve de fato refletir no exterior. Não apenas de lábios, mas deve envolver o íntimo. O espírito humano, ele é capaz de se alegrar em Deus, como é o caso de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 47. O espírito humano pode servir a Deus, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Ele está dizendo para a igreja de Roma que ora por eles, e diz assim: e Deus, a quem sirvo em meu espírito, é testemunha de como faço menção de vós. Ou seja, o espírito humano se alegra em Deus, o espírito humano serve a Deus. Servir significa trabalhar, produzir. O espírito humano glorifica a Deus. Foi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A adoração tem que vir do íntimo, tem que envolver o espírito e tem que se externar também no exterior. Corpo e espírito são capazes de glorificar a Deus em meio a uma adoração verdadeira. Em espírito também, porque Deus é espírito, é o que explica o versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Alguém está vendo Deus aqui com os olhos físicos? Não? Pois é, Deus é espírito. Então esta adoração tem que ser em nível espiritual, não apenas ritualismo, não somente ritualismo, mas em espírito. A sua mente ligada com Deus, o seu espírito na dimensão que alcance o coração de Deus em verdade, porque Deus é a verdade, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, e Deus só aceita a verdade. Às vezes eu canto alguma coisa que eu não quero realmente para mim, mas estou cantando. É mentira então. Mas Deus aceita a verdade. A verdade cristã, ela expressa na vida. Então, se alguém
dá confiança para alguém que não é o seu cônjuge e costuma cultivar essas coisas e vem para adorar, está numa mentira. Se alguém desobedece pai e mãe e é cristão e continua nessa prática, mas vem adorar, então está na mentira. E assim por diante. Deus é a verdade e Ele só aceita a verdade. Em Josué capítulo 24, versículo 14, Josué adverte o povo dizendo: portanto, sirvam a Deus e temam a Ele com sinceridade e com verdade. O escritor aos Hebreus está falando do culto do Antigo Testamento, comparando com as realidades eternas e cristãs, e ele diz no capítulo 12, versículo 22: cheguemos-nos a Deus com verdadeiro coração. Os verdadeiros adoradores, eles adoram só o Pai, e eles adoram em espírito e em verdade, e por isso o Pai está à procura deles. Em terceiro lugar, por que Deus procura os verdadeiros adoradores? Porque eles adoram a Deus independentemente do lugar. É o que Jesus deixa claro para a mulher samaritana, lá nos versículos 19 até o 22. Quando a conversa entre Jesus e a mulher chega num certo nível, ela diz: eu percebo que você é profeta, que o Senhor é profeta. Me responda aqui uma questão, estou parafraseando o texto. Me responda aqui uma questão. O meu povo, os samaritanos, diz que o lugar de adorar é no Monte Gerizim, aqui em Samaria. Mas vocês, os judeus, dizem que o lugar verdadeiro de adoração é no templo, em Jerusalém. Me explica esse negócio. E Jesus disse: a hora vem, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. Não no monte, nem em Jerusalém. Ou seja, a verdadeira adoração, ela não se prende, não está restrita a um lugar. Nós estamos aqui em um culto de adoração a Deus, mas quando sairmos por aquelas portas, a adoração não termina, ela continua. Chegamos em casa e ela deve continuar. Vamos dormir, ela deve continuar. Acordaremos no dia seguinte, vamos para a faculdade ou para o trabalho, ou resolver os negócios, mas a adoração deve continuar, porque a adoração do verdadeiro adorador não depende do lugar, depende dele que adora e de Deus que estará se manifestando. Ontem o pastor Dogini estava comentando comigo que na noite anterior também houve um trabalho lá, e foi tão bem abençoado que ele foi deixar alguns irmãos em casa, e na volta ele pensando, refletindo, meditando, e o Espírito Santo continuava falando com ele, e ele disse que daqui a pouco ele estava se alegrando no Senhor e falando em línguas estranhas sozinho dentro do carro, porque a adoração deve continuar. Tem gente que só quer adorar em púlpito, só quer adorar diante de uma multidão, cantores que são tidos como adoradores e levitas, mas quando a igreja convida para eles cooperarem com o trabalho e glorificar o nome do Senhor, tem o atrevimento de perguntar: quantos membros tem lá? Porque querem se aparecer, querem se mostrar, é fariseu, é hipócrita, é um falso adorador. Mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em todo lugar, na igreja e embaixo do chuveiro também, e o nome de Deus é glorificado. Eu já tive essa experiência de, em um momento isolado, só eu e Deus, sentir a presença tão forte de Deus também como resultado da minha adoração naquele momento. Eu sei que muitos aqui, ou todos, já tiveram também essa experiência. O verdadeiro adorador, a sua adoração não se prende em um lugar, não está restrita em um único lugar. O nome de Deus é sempre adorado. Em quarto lugar, Deus procura os verdadeiros adoradores, porque eles, eu acho isso aqui forte, somente o verdadeiro adorador adora a Deus independentemente das circunstâncias. Tem dinheiro no bolso, ele adora. Não tem dinheiro, ele adora. Está com perfeita saúde, podendo até pular, ele adora. Está acamado enfermo, também adora. Ganhou um carro 0 km, ele adora. Bateu o carro, perda total, continua adorando. Adora a Deus independentemente das circunstâncias. O diabo não quer que você ouça mensagens como essa, porque quer tirar de você e de mim, como queria tirar de Jó, a nossa adoração. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite, seja edificado e não permita que ninguém e nada tire a sua adoração.
história de Jó, talvez a mais pregada nesse quesito. Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia. Nenhum de nós saberá essa dor, nenhum de nós conhecerá essa situação. Jó perdeu os 10 filhos no mesmo dia. No entanto, quando os 4 mensageiros chegam, cada um notificando uma desgraça, Jó perdeu tudo, ficou pobre, na miséria, da noite para o dia. Quando os mensageiros chegam, quando o último dá a má notícia, Jó capítulo 1, versículos 20 a 21, a Bíblia diz que Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se prostrou e adorou ao Senhor. Eu lamento que pregadores desinformados digam que Jó se assustou e caiu. Tipo assim, já que eu estou no chão, eu vou adorar mesmo. Não foi isso que aconteceu. O texto é claro, ele se prostrou, algo voluntário, situação voluntária, atitude voluntária, se prostrou, em seguida, adorou. E aí diz as palavras que vem logo a seguir: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero destacar aqui dentro algumas coisas. Jó disse: o Senhor deu, bondade divina. Jó reconhecia a bondade divina, foi Deus quem deu. Nós precisamos reconhecer a bondade divina. Existem alguns cristãos aí pelo mundo reclamando de barriga cheia, como a gente costuma dizer, porque Deus é infinitamente bom. Ele só tem feito bondade em relação a gente. Jó reconhecia, o Senhor deu, bondade dele. O Senhor tomou. Jó reconhecia a soberania de Deus. Deus faz o que Ele quiser e não precisa dar satisfação a ninguém, porque Ele é Deus, Ele é quem manda. Nós somos servos e filhos para fazer e obedecer aquilo que Ele determinar. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser, não cura. Se Deus quiser matar, Ele mata. Se Deus quiser ressuscitar, ressuscita. Se Deus quiser enriquecer, enriquece. Se Deus quiser empobrecer, empobrece. Ele é o soberano. E Jó reconheceu isso: o Senhor tomou. Em terceiro lugar, Jó reconheceu que Deus é sempre digno de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes as coisas não estão boas, mas bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe é uma prova, quem sabe é um teste divino. E se eu não murmurar, se eu não blasfemar, se eu continuar servindo, adorando, Deus agirá na minha situação. Na vida de Jó, Deus mudou o seu cativeiro e deu a Jó tudo o que ele tinha em dobro. Já falei aqui outra vez e vou repetir. Uma das coisas que mais me impressiona na situação de Jó é que Deus sabia o que estava acontecendo, Satanás também sabia o que estava acontecendo, mas Jó não sabia de nada. No entanto, se manteve firme. O capítulo 1, versículo 21 ou 22 de Jó diz assim: e em todas estas coisas não pecou Jó contra o Senhor. Aí Deus agiu na vida dele, era só um teste. E valeu a pena para Jó. Se ele tivesse aqui, ele diria: valeu a pena, porque lá no capítulo 42 ele diz assim: os meus olhos te conhecia. Aliás, eu te conhecia, só te ouvi falar. Era só um conhecimento baseado em informação. Aí ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho experiência contigo. Antes da prova ninguém tem tanta experiência com Deus não, mas depois da prova, se for aprovado, receberá experiência com Deus, e ninguém tirará essa experiência. Eu estive na convenção aí da Assembleia de Deus Missões, na CAB, ouvi uma mensagem poderosa de Deus ali, e o pregador falou sobre Mateus capítulo 4. Ele disse: olha, quem tem a unção de Deus não está livre de ir para o deserto e de sofrer as investidas de Satanás, mas o certo é que ele sairá do deserto com experiências e vitórias. Deus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas o mesmo Espírito não deixou só, e o mesmo Espírito concedeu a ele vitória. Nós entramos na prova, tem que entrar dando glória a Deus, mas tem que sair também dando glória a Deus, porque Deus conhece todas as coisas, e é Ele muitas vezes que permite esses testes. Vou concluir já.
Paulo e Silas na prisão. Atos capítulo 16. O versículo 25, eles estavam presos. Talvez, irmão, se fosse eu, estaria dizendo: Senhor, eu estou preso porque preguei a tua palavra. Estou preso aqui porque em teu nome promovi a libertação de uma escravizada pelo diabo, uma mulher endemoniada, e agora estou preso aqui. A Bíblia diz que eles estavam presos com os pés no tronco, era uma espécie de suplício. Ficavam com as pernas abertas no calabouço ou no cárcere inferior, escuro, frio. Versículo 25 do capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, uma situação difícil, haviam apanhado uma quarentena de açoites menos um, estavam com as costas esvaindo em sangue, mas estavam lá, e o texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oravam e cantavam hinos a Deus. Eu não sei o que eu faria na prisão, mas Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Lamento que alguns compositores fazem canções e até bonita e querem deixar transparecer para a gente que Paulo ou Silas, um deles murmurava, um deles criticava e foi até advertido pelo outro: olha, vamos adorar, que é a melhor coisa a fazer, tu canta daí, eu canto daqui. Mas o que a Bíblia diz é que eles oravam e cantavam hinos a Deus. O que eu sei que eles estavam fazendo era oravam e cantavam hinos a Deus. O que passar disso é apenas imaginação humana. Eles cantavam, oravam e cantavam hinos a Deus. E aconteceu um milagre, Deus os libertou da prisão. Foi naquele momento uma verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração, ela independe das circunstâncias. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Deus procura os verdadeiros adoradores, primeiro porque existem os falsos. Segundo, porque só os verdadeiros atendem ao propósito e desejo divino, adoram a Deus, adoram em espírito e verdade. Em terceiro, somente os verdadeiros adoradores adoram independentemente do lugar. Em quarto, somente os verdadeiros adoradores adoram independentemente das circunstâncias. E quinto lugar, só para concluir,